evangelho de hoje acontece no entorno, do Templo de Jerusalém. E Jesus falava com os fariseus, os saduceus, os chefes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, os herodianos, os 12 e a multidão. Tinha de tudo por ali. E no meio de toda essa gente, Jesus viu uma viúva, uma pobre viúva. Bem, nesse final de semana, todos nós vamos estar em algum templo, E nesse templo também tem de tudo. Tem alguns lugares que vão ter bispo, arcebispo, padre, diácono, seminarista, religioso. Em outros não vão ter tantos clérigos assim, mas vão ter lá muitos leigos, catequistas, ministros, pai, empregado, patrão. Tem de tudo. E no meio de toda essa gente, Jesus vai ver também o teu coração. Deus nos ama um por um. É constrangedor o quanto Deus nos ama. E por que, entretanto, Jesus viu, Por que chamou a atenção de Jesus essa viúva pobre? Porque ela deu tudo. Ela não guardou nada. Como viúva da primeira leitura, Também não guardou, deu. Aliás, essa viúva, as duas, deram até o nome. A gente não sabe o nome delas. E essa é uma das poucas vezes em que um bom exemplo fica sem nome, E vale lembrar que ficar viúva naquele tempo era quase uma sentença automática de se tornar mendigo, viver de esmola. Bom, obviamente a conclusão não deve ser nem a que os maus pastores poderiam gostar, O povo tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja. Não, obviamente não é isso. E nem os que ainda não entenderam bem e podiam gostar. Dizer assim, viu, se der 2 moedinhas para a igreja, já tá bom. Como se Jesus e a igreja, que é o corpo de Cristo, merecessem só uma esmola, só o resto. Não é sobre isso. Aqui se trata de dar o coração, de amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente ama assim, todo o resto fica subordinado ao amor. Portanto, se trata de imitar Jesus, que deu tudo, deu toda a sua vida por nós, deu até todo o seu sangue, toda a água do seu corpo por nós. Alguns estudiosos, eles comparam os ricos, que deram muito ao que Jesus fala, os ricos deram o que sobrava, comparam eles aos judeus e as suas muitas leis. E comparam a viúva e as suas 2 moedinhas à igreja, que vive dos 2 mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei, Como Jesus explica. Amar como Jesus amou. Olha, não duvidem. É muito mais difícil dar essas 2 moedinhas do amor do que muitas riquezas. Porque toda a vida da fé consiste nessas 2 moedinhas. Amar a Deus e ao outro como Deus ama. Todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, no fundo, acontecem porque nós não conseguimos viver esses 2 mandamentos. Essas 2 moedinhas, que no fundo é tudo. E a viúva deu tudo. Jesus deu tudo. Nossa Senhora deu tudo. Os santos deram tudo. Tu e eu vamos também dar tudo. Essa é uma boa ocasião, esse final de semana, para a gente pedir ajuda da nossa mãe, de Nossa Senhora, para que a gente ame de verdade, com todo o nosso coração, ao nosso bom Deus. Que a gente querer dar tudo. E tudo é tudo. Tudo é o que nós temos. Tudo é o que nós somos. E no fundo, tudo o que nós temos, nós recebemos de Deus, não é verdade? Mesmo que é material, fruto do nosso trabalho, se Deus não permitisse que a gente tivesse saúde, competência, não íamos conseguir. Aliás, se Deus não permitisse que a gente estivesse vivo, nós não teríamos nada. Então, nem nós pertencemos a nós mesmos, foi Deus que nos criou. E quando nós somos, entre aspas, roubados pelo demônio, foi Deus quem nos comprou de volta. E qual foi o preço? O seu próprio sangue. Nem nós nos pertencemos. Tem aquela música antiga que dizia, bem bonito, dizia assim: que coisa poderemos dar-te, ó Senhor, que já não te pertence? Pão e vinho já são teus, as ofertas também já são tuas. Muito mais do que oferecê-las, nós viemos devolvê-las. Tudo te pertence e nós também te pertencemos. Toma o nosso coração, com ele nossa gratidão, Senhor.
Meus queridos amigos, sejamos generosos com Deus. Não tenhamos medo de dar tudo, mesmo que o nosso tudo possa parecer pouco diante de tanta coisa que precisa ser feito na nossa casa, na nossa paróquia, na nossa cidade, no mundo. O bom Deus, ele não olha o valor das moedas, mas o amor com que nós damos as moedas. Confiemos em Deus, como essas viúvas, sem calcular muito, sem colocar limites e condições no amor. O amor não é bom em cálculo. Deus não nos ama assim, calculando. Graças a Deus. Deus não tem condições para nos amar. Ele nos ama. Pronto. Ele não nos ama se a gente fizer isso ou aquilo, mas nos ama. Ponto final. E porque nos ama, justamente porque nos ama, nos ensina a viver, nos ensina a fazer e o que não fazer. Coloquemos a nossa confiança no Senhor, não em ninguém, uma pessoa, nem em nós mesmos, nem em ninguém, nem em coisas, mas em Deus. E isso se traduz em vida concreta. Generosidade com o tempo, com as coisas que se referem a Deus, com os talentos que Ele nos deu e também em servir, como Nossa Senhora serviu. Para que a gente possa ajudar que o reino se estenda, o reino do Senhor se estenda para todos os lugares. A tentação do mundo moderno, e nem sei se não foi a tentação de sempre, é a gente estar sempre ocupado com um monte de coisa e não ter tempo para Deus, nem para o próximo, as nossas duas moedinhas. Por que, entre tantas, o Senhor viu Maria? Porque ela estava disposta a dar tudo. E ela deu, disse sim. Por que, entre tantos, o Senhor te viu? Porque tu também é capaz de dar tudo. Porque o Senhor colocou a sua imagem e semelhança aí em ti. Tu é capaz. A nossa mãe, tão querida e tão amada, vai nos ajudar a sermos cada vez mais fiéis e generosos. Que ela nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.